Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em João capítulo 2, o versículo 16. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. João capítulo 2, verso 19. Jesus lhe respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias eu o reconstituirei. Estamos no chamado ano da inauguração do ministério de Jesus. Este é o primeiro ano. Os fatos se passaram em Jerusalém. A purificação do templo está registrada em João capítulo 1, do versículo 13 a 22. A última referência feita da presença de Jesus no templo foi aos 12 anos de idade. Naquele dia, Jesus fora visto ouvindo e interrogando os doutores da lei. Está em Lucas capítulo 2, o versículo 46. Ao sair do templo, questionado por sua mãe por não tê-los acompanhados na viagem de volta, Jesus dissera: Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Está em Lucas capítulo 2, o versículo 49. Era voz corrente entre sua família e seus discípulos que Jesus era o Filho de Deus. Esta é a razão de sua profunda conexão com o Templo de Jerusalém. Isto porque Deus havia chamado Abraão e lhe prometera uma descendência. Está em Gênesis capítulo 15, o versículo 5. Séculos depois, Deus tirou Israel do jugo da escravidão do Egito e o conduziu por 40 anos no deserto. Para evidenciar ser Israel um povo peculiar, o Senhor ordenara a construção de um tabernáculo que serviria de modelo para a construção do Templo de Jerusalém. Quando da construção do tabernáculo, Deus manifestara o seu propósito. Ouça, está em Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Salomão inaugurara o templo e reconhecera a grandeza de Deus ao declarar: de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não pode te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Está em 2 Crônicas, capítulo 6, o versículo 18. Diante de tão gigantesco dilema, Salomão continua: Ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Está em 2 Crônicas, capítulo 6, o versículo 28. Assim, o templo de Israel passara a ser conhecido como casa de oração para todos os povos. Está em Isaías capítulo 56, o versículo 7. Qual não era a indignação de Jesus de ver o templo mudar de finalidade para se transformar em casa de negócio não distante da atual realidade da igreja enquanto instituição, que se tem tornado uma categoria econômica, um filão de mercado? Os judeus, vendo a indignação de Jesus, quiseram ver uma prova de sua autoridade. Pediram um sinal. Por certo, tinha em mente Êxodo capítulo 16, o versículo 4. Ouça: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia. E se esse sinal fosse dado, o povo cantaria, como em Neemias capítulo 9, versículo 15: Pão do céu lhe deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. O que o povo não levara em conta era que o sinal do pão não fora dado, senão a Israel, quando do deserto, no tempo em que eles estavam vivendo em sua desobediência. Eles não levaram em conta que Israel precisava se arrepender. Antes, aquela nação morrera no deserto por causa da sua incredulidade. É por causa da vileza do pecado que Jesus se apresentara no templo de forma velada como Cordeiro de Deus.
Ouça, está em João capítulo 2, o verso 19. Destruí esse santuário em 3 dias, o reconstruirei. Para não haver erro quanto ao entendimento desta fala, João, o evangelista, acrescenta: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Está em João, capítulo 2, o versículo 21 e 22. Note a relação. O templo físico de Jerusalém recebia a visita corpórea do Filho de Deus. Contudo, o povo que estava em volta do templo só cuidava dos seus próprios interesses e fazia do templo uma casa de negócio. O único sinal que reconheceria de Deus era o pão na mesa. Contudo, o profeta dissera: embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Está em Isaías capítulo 30, verso 20 e 21. Portanto, o caminho em que nós temos o pão de angústia e a água de aflição é o caminho da cruz. Porque Jesus, se comparando àquele templo, diz: destruir esse templo, e não falava do templo físico, mas do templo do seu corpo, e em 3 dias eu o reconstituirei. Ele estava falando da sua morte na cruz e depois de sua ressurreição. Portanto, o caminho da cruz é o caminho em que sim passamos pela aflição, sim passamos pela angústia, mas ao final o poder de Deus nos retira das sombras da morte para nos colocar assentado nos lugares celestiais. Esta é a posição que nos ocupamos hoje em Cristo Jesus. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.